Você gosta de ouvir poesias, histórias e reflexões? Então seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Mensageiros de Reflexões. Eu sou Elias Rocha, seu anfitrião no canal, e o intuito desse canal é exatamente trazer reflexões, poesias a respeito do cotidiano, trazer um pouco de histórias, que remetem a reflexões também. E é um canal com esse intuito mesmo, de trazer arte, trazer cultura, trazer poesia, trazer reflexões. Hoje é um dia muito especial, porque além de ser meu aniversário, hoje é um dia em que eu vou explicar qual que é o objetivo desse canal e quais os rumos que eu pretendo dar para ele conforme ele for crescendo. Então, esse é um canal onde você vai encontrar histórias, você vai encontrar muitas reflexões do cotidiano, das nuances da nossa vida. Então é um canal para quem busca autoconhecimento, não de uma forma, digamos, engessada, não de uma forma, digamos, imposta para você. E sim, eu vou compartilhar e vou, até costumo dizer assim, provocar você com algumas reflexões e não impondo algo como uma verdade absoluta, mas trazendo aquela provocaçãozinha boa para que você mesmo, através desse ponto, vocês estabeleça as suas reflexões, os seus pontos de vista. Então esse é um canal para você compartilhar também os seus pontos de vista. A ideia e a energia que eu trago no intuito desse canal é exatamente trazer, fomentar essas questões de uma forma leve, de uma forma suave, Então podem ocorrer sim divergências, é normal, somos todos seres humanos, cada um é um universo em si. Então pode ser que através de uma reflexão você tenha um contraponto, você tenha uma forma de pensar diferente, e isso é saudável, é tranquilo. A única coisa que eu sempre prezo aqui é que nós mantermos sempre uma boa energia, uma cordialidade, Então, dessa forma todos vamos fluir bem. Então, eu gostaria de iniciar hoje trazendo uma poesia. Então, por ser um dia especial hoje, vamos contar com duas poesias e uma reflexão. Olha, estou inaugurando a reflexão aqui no canal, hein? Até agora foram só poesias. Mas antes, eu peço que você curta esse vídeo, que você se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para ajudar esse canal a crescer e cada vez ampliar mais esse universo de poesia, de reflexões para vocês. Inclusive, uma curiosidade a respeito dessa poesia Integre em Mim é que eu fiz ela há 2 anos atrás, no meu aniversário, quando eu completei 39 anos. Para quem assistiu a minha história lá no canal dos meus amigos do Vegano Pobre, sabem que minha mãe faleceu aos 39 anos. Então eu tinha um marco na minha vida que era como é que eu vou estar, em que fase, em que momento da minha vida eu vou estar se eu completar os 39 anos. E aí, como eu completei 39 anos, me veio toda essa lembrança da minha mãe, da minha vida. E aí eu estava aqui já em Santo Tomé, mais isolado da família, dos amigos, somente claro, com a Vivian, que é a minha família, que é a minha família mais importante nesse momento, E aí eu fiquei bem reflexivo, então eu senti que eu precisava trabalhar essa energia, para poder encontrar um pouco mais de força, de luz, de alegria, para não ficar só remoendo tristeza, não ficar só pensando nessas coisas. E aí eu lembro que eu sentei assim, me concentrei na minha energia, e aí me veio a inspiração de eu, como se fosse um pedido para o universo, de eu pedir para que algumas energias, algumas forças se integrassem em mim. Então por isso que surgiu essa poesia Integre em Mim. Então estejam à vontade para receber essas integrações com vocês também. Integra em mim a liberdade dos pássaros, o frescor do vento, a paz da presença e o encanto de um momento. Integra em mim a aurora de um novo dia,
o sentimento de alegria de um pôr do sol ao entardecer e da beleza do anoitecer. Integra em mim a energia do avivamento, o expandir do firmamento, a fartura das coisas boas para eu dividir com as pessoas. Integra em mim a suavidade de uma borboleta, a alegria de uma pirueta, a pureza das crianças, o sentimento de esperança. Integra em mim a fé na vitória, a clareza na memória, o caminhar sem tropeços, a confiança nos recomeços. Integra em mim a força de um urso, a firmeza no percurso, o jeito brando no falar e a doçura no olhar. Integra em mim a paciência com o coletivo, o observar sem julgar, fazer do bem um cultivo, doar sem esperar retornar. Integra em mim a sabedoria do universo, o poder de um raio de sol, fluir como o fluxo de uma cachoeira, cantar como um rouxinol. Integra em mim as forças elementais da natureza, o tudo de bom que for. Faz de mim uma fortaleza. Integra em mim o amor. Esse canal também tem o intuito de promover reflexões que possam trazer para o dia a dia das pessoas mudanças importantes dentro delas mesmas, em relação ao seu comportamento social, em relação às relações que elas têm, né? Outra questão também que eu gostaria de deixar claro aqui nesse canal é que o protagonista do canal, o protagonismo do canal são as reflexões, são as mensagens. Não é o mensageiro que vos fala. Então, por isso que o nome do canal é Mensageiro de Reflexões, porque aqui eu me coloco como um mensageiro, mas o protagonismo do canal mesmo são as reflexões. Então eu gosto de enfatizar bastante isso, porque aí vocês focam exatamente nisso, né? Inclusive tem muitas pessoas, né, que podem entrar no canal que já me conhecem, que já conviveram comigo em algum momento da minha vida, e para essas pessoas eu faço um convite muito especial de olhar para mim com uns olhos de novidade, de se permitirem me conhecer como eu sou agora, né? Esse Elias agora. Porque tem muita gente que me conhece, que já conviveu comigo, e sabe que eu gosto de poesia, e sabe da minha história. E aos que me conhecem, né, que já caminharam em algum momento nessa jornada comigo, eu convido vocês a olharem com olhos de novidade, a se permitirem me conhecer novamente, porque nós estamos aqui já em São Tomé das Letras, eu e a minha companheira Vivian, há quase 3 anos. E mesmo antes de estarmos aqui, nós estávamos reclusos também na época de pandemia, né? Então, naturalmente, nós não conseguimos nos conectar, né, presencialmente com muitas pessoas. Então, é claro que sempre todos nós estamos em constante transformação, em constante mudança, em constante evolução. Assim esperamos, claro, né? Então, eu convido essas pessoas também a me conhecerem novamente, conhecerem essas facetas de mim que não conheciam, conhecerem a minha forma de enxergar a vida, as minhas formas de reflexão, as poesias novas. Acho que é legal ter esse olhar de novidade também. E eu vou ficar muito feliz de vê-los aqui, me prestigiando aqui também no canal. Tá bom? Então, vamos para a reflexão sobre autoconhecimento. O autoconhecimento é um processo de descoberta profunda de quem somos, e não um processo de identificação momentânea. Então, buscar se autoconhecer é buscar se ver além do que você acredita ser. E aí eu já começo com uma pergunta para nós refletirmos a respeito do autoconhecimento. Quem você é de verdade? Você acredita que você é esse ser humano, é essa carne, esse osso que se manifesta aqui nesse planeta? Bom, eu vou trazer uma perspectiva para vocês que é, claro, baseado na minha crença, na minha forma de enxergar,
mas é claro, não impondo a você que você acredite como eu, mas trazendo um contraponto talvez para você refletir, se você não enxerga dessa forma. Eu acredito que nós todos somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. E acredito que nós usamos esse corpo físico como um veículo de expressão para se manifestar nesse plano de terceira dimensão aqui nesse planeta Terra, nesse espaço-tempo que nós estamos vivendo aqui. Então, eu costumo usar muitas metáforas, muitos exemplos, muitos trocadilhos para poder explicar as coisas. Então, não estranhem quando eu utilizar desses argumentos, desses artifícios com esses formatos, tá bom? Então, trazendo um exemplo, né, de identificação, imagina só o seguinte: você tem um carro, você escolhe lá um carro para você dirigir na estrada. E aí você entra dentro do carro, e a partir do momento que você entra dentro do carro, você esquece que você é você e você começa a se identificar como um carro. Então você esquece que você está dentro do carro, que o carro é só um veículo para você trafegar por essa estrada. Então eu acredito que quem nós somos é exatamente esse ser espiritual, que nós podemos chamar de alma, podemos chamar de espírito, né? Que habita esse corpo físico, que é o nosso veículo de expressão. E você? Como você vê quem você é? Já parou para pensar de fato nisso? Outra pergunta para nós refletirmos juntos. Você é algo ou você está manifestando algo? Então, percebe que aí nós começamos a refletir sobre a diferença de ser e estar. Então, um momento de estado de espírito, vamos dizer assim, ele não define quem você é, né? Então, por exemplo, existem pessoas que 99% do tempo acertam as coisas, ou são pessoas que manifestam a bondade, a calma, a paz, a tranquilidade, mas às vezes naquele 1%, essas pessoas podem estar num momento de raiva, de chateação, de introspecção, de tristeza. Esses momentos de estado de espírito definem quem a pessoa realmente é? Creio que não. E você? O que você acha? Outro ponto que eu gostaria de deixar como um exemplo disso que eu estou falando é o próprio exemplo da água. A água é o que é? Ela é a água. É esse líquido que nós conhecemos, que nós bebemos, que é o mais importante da nossa vida. Agora, a água, independente de ser a água, ela pode estar em diversos estados. Estado sólido, como gelo, estado líquido, que costumamos beber e ingerir, e o gasoso, né? O vapor da água. Independente do estado em que a água se encontra, em algum momento, a água é a água, ela não deixa de ser a água. Da mesma forma você, independente do estado de espírito, do momento em que você está, você é uma coisa, independente de como você está. Então, pessoal, essa questão que eu estou colocando aqui para nós refletirmos, ela nos deixa claro um ponto que é o ponto do julgamento, que é um ponto muito comum entre nós, né? Então, como eu posso julgar um estado de ser da pessoa? Como eu posso definir a pessoa por um estado, né? Então, muitas vezes nós temos um ditado que é julgar o livro pela capa. Muitas vezes nós não conhecemos uma pessoa e justamente no dia que nós somos apresentados para essa pessoa, pode ser que essa pessoa não esteja no melhor dia, pode ser que essa pessoa esteja mais séria, mais irritada, pode ser que essa pessoa seja vergonhosa e por não te conhecer, ela fica mais retraída, ela não mostra de fato como ela costuma ser no dia a dia dela, então ela observa mais, ela fica mais séria. Então nós, com a nossa forma de julgar, de pressupor as coisas, naturalmente, automaticamente, nós já falamos, aquela pessoa ali é muito fechada, aquela pessoa ali é muito séria, aquela pessoa ali é muito carrancuda, ou aquela pessoa é muito estressada, é muito irritada. Então o que eu estou colocando aqui para nós refletirmos é, quantas vezes nós julgamos o livro pela capa? E não damos oportunidade de fato conhecer as pessoas como elas são e não como elas estão. E não ficar julgando sempre pela primeira impressão, né? Apesar de ter um ditado muito forte, muito grande, que diz que a primeira impressão é que fica, mas creio eu, e gostaria que vocês colocassem a opinião de vocês, a reflexão de vocês, é justo que a primeira impressão seja a que fica?
Que tal nós mudarmos isso, hein? Uma outra questão importante, uma outra pergunta importante é: você descobriu que tem uma diferença entre o ser e o estar. Só que o ser também tem vários níveis de ser. Então você trabalha para lapidar o seu nível de ser? Então vamos refletir comigo. Eu, por exemplo, posso querer ser um bom amigo das pessoas. Só que eu, Elias, posso muito bem sempre precisar de alguém, sempre contar com alguém, sempre criar expectativas em relação a alguém, e receber a ajuda desse alguém, mas quando é a minha vez de ajudar esse alguém, eu nunca ajudo, eu nunca estou por esse alguém. Eu sempre fujo, eu nunca dou prioridade para esse alguém que me dá prioridade, que me ajuda, que está por mim. Eu posso muito bem ter uma boa amizade com esse alguém, do ponto de vista desse alguém. Mas quando eu estou ausente desse alguém, eu falo mal desse alguém. Eu falo mal do fulano pro Beltrano, eu falo mal do Beltrano pro fulano, eu invejo fulano, eu invejo Beltrano. Então, em que nível de ser amigo eu estou agindo assim? Percebe? Então a reflexão que eu gostaria de deixar é exatamente isso. Como é que você percebe o seu nível de ser? Eu particularmente percebo o meu nível de ser através das minhas ações, dos meus pensamentos, da minha construção de ser. Então muitas vezes eu observo, né? Eu acho que nesse caso a auto-observação observar exatamente assim: poxa, eu estou presente para quando uma pessoa que me ajuda precisa de mim também. Eu sou a pessoa que sempre pede e quando pedem para mim eu não estendo a mão. Eu sou aquela pessoa que apaga incêndio ou que gera incêndio nas conversas. Eu sou aquela pessoa que fala mal dos outros ou que encerra uma conversa onde estão falando mal dos outros. Eu sou uma pessoa que defende os meus amigos ou que na primeira oportunidade que tenho de pessoas que acreditam que eu sou amigo delas, eu apunhalo elas pelas costas. Então, como eu gostaria de ser amigo, como eu gostaria de ter um nível de amizade bom, se eu não sou uma pessoa boa para ser amigo? Eu acredito que é importante nós refletirmos a respeito disso, porque isso também nos traz, o nosso nível de ser nos traz a autorresponsabilidade. Então, a vigilância constante de quem nós estamos, para poder chegarmos a quem nós somos. E aí você pode se perguntar: mas como assim chegar a quem eu sou? Eu já não sou? Sim, você é. Mas muitas vezes você mantém por muito tempo um estado de ser e você acredita que aquele estado de ser é você, define quem você é. E é esse o ponto também. É você observar que o estado de ser não define quem você é. É só um momento. Então que tal você buscar fazer das pessoas o que você gostaria que as pessoas fizessem com você? Então, toda vez que você for fazer algo, você pode parar e pensar: se fosse eu no lugar dessa pessoa, eu gostaria que ela estivesse fazendo isso comigo? Então é interessante, porque aí você começa a observar, se auto-observar. E esse exemplo que eu estou dando é um exemplo da amizade. Mas você pode colocar isso para todas as questões da sua vida. Você pode colocar isso para as questões de relacionamento. Né? Eu gostaria que a pessoa me tratasse assim, então por que eu estou a tratando assim? Eu gostaria de no trabalho, ter que ficar puxando o tapete das pessoas para poder crescer, ou eu gostaria de crescer pelo meu próprio mérito e que ninguém fizesse isso comigo também? Então há várias formas de você trabalhar o seu nível de ser. Mas é claro que no decorrer dos outros vídeos nós vamos trabalhando esses aspectos, né, com mais detalhamento. Hoje nós estamos só fazendo uma pincelada e nem tenho a pretensão hoje também de atuar, de nós fazermos uma reflexão conjunta de tudo que envolve o autoconhecimento. São só algumas perguntas para nós irmos nos aquecendo nesse assunto. Outra questão que eu gostaria de colocar com você: você respeita e preza pela sua autenticidade? Essa pegou, hein? Essa pegou aqui também. Eu já fui essa pessoa. Quem sabe em alguns aspectos eu ainda não seja e não percebo, né? E você? Vamos refletir juntos. Quantas vezes você se identifica pelo que as pessoas falam de você, ou pelo que as pessoas acham de você, ou
pelo que as pessoas querem que você acredite que você seja, limitando você, deixando você para baixo, te depreciando, te manipulando para poder se manifestar de acordo com o que elas querem, né? Eu já me percebi, principalmente na época de infância, adolescência, eu me percebi muito isso. Muitas vezes eu quase que caía nessas armadilhas, né? Então eu parava e pensava, poxa, mas eu não sou assim, por que eu tenho que agir assim se eu não sou assim? Eu não gosto disso, por que eu tenho que agir assim e fazer essas coisas se eu não gosto disso? Então quem viu a minha história já sabe um pouco das nuances, né, de viver uma história, uma infância pobre, morar em um bairro, né, mais periférico, que tinha uma série de questões de crime, de outras coisas, né, que eram chamarizes para crianças e adolescentes para poder seguir com toda sorte de coisas não muito boas. E eu me lembro que tinham alguns colegas de infância que decidiram ir pelo lado do crime, por exemplo, né? Decidiram ir roubar, decidiram usar drogas para poder tentar fugir de uma realidade triste, sofrida deles, né? E eu muitas vezes eu tive que escolher estar sozinho para poder respeitar quem eu sou e as coisas que eu gostava, do que estar com eles nesses momentos, né? Ser influenciado por eles, de fazer certas coisas, seja fumar, beber, seja usar algum tipo de droga, seja ir fazer um roubo, né, que na época da minha infância, estou completando 41 hoje, 7 de novembro de 2024, né, para quem for assistir esse vídeo no futuro. E o engraçado é que, mesmo naquela época, eu já tinha essa ideia de que, poxa, eu não gosto de ser, entre aspas, Maria vai com as outras, né? Então eu lembro que tinha alguns colegas que fumavam, e aí nós saímos assim, em grupo de 6 e 7, para poder ir dar uma volta no bar, molecada, né? E aí eles todos com cigarro lá, e achavam bonito e tudo mais. E aí falavam, você é do contra, você não quer se destacar. Sempre quem falava isso era o líder do bando, né? Aquele que falava A e todo mundo falava amém pro A que ele falava, né? E eu nunca gostava, então eu percebi que em dado momento eu comecei a não ser mais chamado para os rolês, né? Para os passeios lá, para as saídas do povo, porque eu sempre era o careto, do contra, o diferentão, né? Então eu fiquei muito destacado, eu tive muita solidão, né, em relação aos meus colegas de infância, em relação a isso, porque eu sempre buscava ser eu. E você ser você, muitas vezes incomoda, porque as pessoas querem que você seja o que elas acreditam que você seja. Ou elas querem impor que você seja algo. Elas querem te limitar, elas querem te direcionar, né? Então, como você trabalha isso? Você permite que as pessoas definam quem você é? Ou você é o que você é, independente do que as pessoas acham, deixam de achar, se gostaram ou se não gostarem, né? Outro exemplo que eu posso colocar aqui, tem muita gente que tem os seus sonhos, os seus objetivos, né? Eu gostaria de ser artista, eu gostaria de ser um médico, eu gostaria de ser um engenheiro, eu gostaria de ser A, B, C, não importa. Mas, isso colocando numa questão profissional. Mas muitas vezes, alguns familiares, amigos, eles impõem também aquela visão para você, de dizer assim, olha, vai fazer um concurso público para você ter estabilidade, vai ser um engenheiro, vai ser um médico, porque você vai ganhar X, Y, Z, mas ninguém te pergunta assim, o que te apetece, o que você gosta de fazer, né? Quais são os seus sonhos, quais são os seus objetivos, quais são as suas facilidades, qual é o seu dom, qual é o seu propósito de vida, como que você sente isso? Então, muitas vezes, os pais ou parentes próximos, ou até amigos, projetam em você coisas que eles mesmos não tiveram capacidade de desenvolver, de alcançar, ou que sonharam para eles, não buscaram seus sonhos, se frustraram, e gostaria que você vivesse o que eles mesmos não conseguiram viver. E aí, mais uma vez, você não está sendo autêntico, né? Se você vive isso, você se permite isso, né? Quantas pessoas não começam a fazer faculdade, por exemplo, em dado momento trancam a matrícula da faculdade porque eu percebi que não ia adiantar eu ficar querendo viver o sonho dos outros. Ou eu percebi que essa área, por mais que todo mundo
fala, é uma área que paga bem, é uma área que está em alta no mercado, mas é a área que eu gostaria de atuar? É algo que me apetece, é algo que me preenche, é algo que eu tenho amor por fazer, é algo que eu sinto que é um objetivo meu de vida, né? Porque se você for buscar só meramente a questão financeira, e as outras questões da sua vida? E o equilíbrio da sua vida, né? Você busca uma questão financeira, você pode ser bem sucedido financeiramente, mas a que custo? Ao custo dos seus sonhos, ao custo da sua alegria, do seu tempo de vida, que muitas vezes a gente não sabe, pode ser escasso, ao custo do quê? De estar longe da sua família, de não conseguir viver de fato, de gozar da sua vida, de viver a plenitude da sua vida, de ter uma vida equilibrada nesse sentido. Então tudo isso são questões que você pode observar. Até que ponto eu sou autêntico? Até que ponto eu consigo, nessa busca por autoconhecimento, observar o quanto que eu estou sofrendo, recebendo influências dos outros? Então esse é um ponto importante de reflexão também. Falando ainda a respeito de influências, de você se identificar com você mesmo, se você ser autêntico, uma outra questão que eu gostaria de trazer para você refletir é: você busca proteger e equilibrar a sua energia? Nossa, Elias, mas o que é isso e como eu posso fazer isso? Vamos refletir. Quando você se depara com situações trabalhosas, chateosas, conflituosas, muitas vezes você, dependendo de quem é o agente que gera, que causa, ou dependendo da sua permissão em relação a esse agente, a essa pessoa, muitas vezes você se sente culpado, muitas vezes você permite que a pessoa despeje em você todo o lixo dela, toda a chateação dela, toda a mágoa dela, de coisas que ela que criou, que não corresponde necessariamente a você. E aí você muitas vezes vai desabafar com alguém, por exemplo, ou vai informar para alguém uma decisão sua, e muitas vezes você recebe uma crítica ou uma contestação. Muitas vezes você vai falar assim: olha, eu decidi que eu vou ser um músico, um artista, eu decidi que eu vou ser poeta, que eu vou viver de poesia, que eu vou ser um escritor. E aí a pessoa, muitas vezes, ela nem te responde nada, não te dá muita atenção e você fica chateado. Ou muitas vezes ela te questiona, ela diz assim: mas isso dá dinheiro? Mas nossa, por que você não faz tal coisa? Então, não é sempre que você encontra pessoas que elas são entusiastas junto com você dos seus sonhos. E muitas vezes no trabalho você encontra dificuldades de relacionamento com pessoas que têm inveja de você por nada. Às vezes você não tem uma vida financeira muito boa, você não costuma fazer nada que socialmente seria invejado, mas a pessoa inveja você pelo que você é, pela sua forma de manifestar no planeta, pelo seu nível de ser. E aí é interessante, porque quando você recebe essa energia das pessoas, se você não tomar cuidado, você fica muito ruim, muito mal, né? Você fica para baixo, você fica chateoso, você fica desacreditado. E a pessoa que muitas vezes emanou essa energia, que trouxe esse contraponto para a sua vida, ela está lá, seguindo o fluxo dela, numa boa. Então, proteger a sua energia é importante para você se manter dentro do seu nível de ser. Para você não estar, né? Lembra do ser e estar? Para você não, independente de você ser, você não estar para baixo, sendo uma questão que você não deveria estar. E isso é interessante também em relação à autenticidade, porque, por exemplo, eu aqui estou fazendo uma fala a respeito do autoconhecimento. Existem pessoas que vão ver esse vídeo que têm opiniões, visões diversas a respeito desse tema. Pessoas que são religiosas, pessoas não religiosas, pessoas espiritualistas, pessoas não espiritualistas. Então, eu aqui, se eu ficar preocupado em não ser autêntico e não passar para vocês a visão que eu tenho a respeito das coisas, independente de eu não estar impondo para vocês, se eu ficar querendo agradar o grupo A, o grupo B, se eu ficar preocupado se a pessoa que tem aquela crença X vai me criticar, vai me questionar, eu não consigo me manifestar como eu sou, eu não consigo ser autêntico, percebe? E vocês?
Vocês já perceberam quantas vezes também vocês deixaram de ser autêntico por medo de, vão me julgar, vão me apontar, vão me distanciar, vão me ignorar. Então, protege a energia de vocês e reflitam sobre isso. Quantas vezes eu não percebi que eu não estava protegendo minha energia? Ou de que formas eu posso proteger minha energia? Por exemplo, se uma pessoa falar para você que você é uma coisa que você não é, ou se ela falar para você que você é uma coisa que você é, se a pessoa estiver mentindo, você simplesmente pode pensar dentro de você, tudo bem, ela falou que eu sou tal coisa, que eu sou uma pessoa desonesta, mas eu sou desonesto? Eu me conhecendo, tendo um autoconhecimento de mim mesmo, eu sou desonesto? Não. Então, por que eu tenho que deixar essa energia, essa chateação me tomar conta de mim? Simplesmente fala assim, tá bom, você tem essa opção, essa opinião, mas eu sei quem eu sou e me vale quem eu sou. E se a pessoa não for uma pessoa bacana, cabe um distanciamento e pronto, acabou, simples assim, né? Ou se a pessoa falar assim, você fez tal coisa, e você realmente fez tal coisa, você vai saber que você fez tal coisa, e você fala, tá bom, eu fiz tal coisa. Agora, o que eu vou fazer com o que eu fiz, né? Você vai reconhecer, se for uma coisa chatiosa, você pode buscar se desculpar, se redimir, refletir sobre seus atos, mudar a sua forma de atuar, né? E isso é melhorar, né? Vai lapidar o seu estado, né? Seu nível de ser, não estado, o nível de ser. Agora, nas duas questões, sendo verdade ou mentira, se você se conhecer, te basta. Aí você fica livre de ter que sustentar a visão dos outros sobre você. Você está livre para ser, para agir, para se manifestar de fato como você é. Agora, encerrando essas perguntas, né, a respeito do autoconhecimento, eu gostaria de colocar uma última questão, que é, você consegue ter empatia e não julgar as pessoas pelo seu nível de ser? Essa também pegou, hein? Vamos refletir juntos? Olha só, eu muitas vezes, agora estou muito melhor em alguns pontos da minha vida, mas nem sempre eu estive assim. Já tem vários pontos da minha vida que eu já me equivoquei, que eu posso ter feito coisas que chatearam as pessoas, que magoaram as pessoas. Eu sou um ser humano, sou falho, estou em processo de crescimento, de aprendizagem, de evolução, como todo mundo, não sou perfeito. Então, muitas vezes eu errei com pessoas de diversas formas possíveis. E hoje eu tenho uma consciência diferente, eu estou lapidando, estou desenvolvendo essa consciência das coisas. E então, creio eu, dentro da minha reflexão, que cabe a mim ter empatia, me colocar no lugar do outro e não julgar o outro. Por quê? Porque eu já estive lá. E mesmo se eu não estivesse lá, o nível de ser do outro naquele momento é esse. Então a mesma coisa de você dizer, de você exigir de uma criança, em fase de prezinho, que ela tenha o mesmo conhecimento, que ela tenha a mesma malícia, que ela haja de forma que tenha mais objetividade, que tenha mais assertividade, que um adolescente, que um adulto na fase de faculdade, que um adulto na fase de pós-graduação. Percebe? A mesma coisa, você vai dar um problema de matemática para uma criança do prezinho, que é um problema de faculdade, um problema de ensino médio, um problema de pós-graduação. Ela vai conseguir resolver? Não. Porque ela vai ter que viver, né, as experiências dela, lapidar, conhecer, né, observar o mundo e se observar, até ela ir construindo e melhorando esse nível de ser. Então, se nós já estivermos lá, né, já estivemos lá, se nós já vivenciamos isso no passado, se nós já sabemos que nós passamos por isso também, por que nós vamos olhar para a pessoa e ficar julgando, dizendo, essa pessoa é isso, isso, aquilo, né? Ficar definindo a pessoa pelo estado, pelo nível de ser dela, né? E depreciando ela. Quantas pessoas já não passaram pela nossa vida que nós não agimos corretamente com elas? Nós íamos gostar que a pessoa não tivesse empatia conosco? Nós íamos gostar que ela ficasse nos julgando? Quantas pessoas relevaram coisas a nosso respeito? Quantas pessoas se colocaram no nosso lugar, mesmo quando nós não estávamos sendo bacaninhas com elas? Então eu acredito que ter empatia e não julgar o nível de ser da pessoa é importante. E vou trazer uma outra questão que é,
Se você acredita, por exemplo, em reencarnação, olha, tema para outro vídeo, mas se você acredita, por exemplo, em reencarnação, você imagina que você pode ter sido uma pessoa não muito boa em outra vida, em outra experiência encarnatória? E aí você veio, vivenciou toda uma vida, né, aqui na matéria, você errou, acertou, evoluiu, se lapidou, cresceu e desencarnou e aí encarnou de novo. E aí você encarnou já com um pouco mais de experiência e, né, foi lapidando de novo, foi dando continuidade e hoje você está num nível de ser melhor. E aí você se depara com pessoas que estão nessa encarnação no mesmo nível de ser que você estava na outra encarnação, só que você não tem lembrança disso, você não tem conhecimento disso. E muitas vezes essas pessoas são um espelho de quem você era, de como você se manifestava naquele momento, naquele espaço-tempo. Então percebe que até isso é interessante você observar. Se você acredita nessa linha de pensamento, né, de possibilidade, então isso reforça ainda mais que você não pode julgar. Porque todos nós, tendo essa percepção que nós somos os seres espirituais, vivendo uma experiência humana, se somos seres infinitos, nós temos inúmeras possibilidades de tentar melhorar, de recomeçar, né? Nós já pudemos ser pessoas que vivenciamos guerras, que matamos pessoas, que fomos torturadas, que vivemos toda sorte de coisas nessas jornadas, né, de vida. Então, vamos ter empatia, né? Vamos buscar não julgar, vamos buscar ter paciência com o nível de ser das pessoas, assim como também nós recebemos essa empatia e essa paciência em relação aos outros. E, já encerrando, né, tem mais duas questões hoje para vocês. Uma questão que eu quero colocar aqui no canal, sempre que possível, sugerir uma música para vocês, depois que assistirem o vídeo, depois que ouvirem as poesias, vocês escutarem. E a música de hoje, dando uma abertura para esse vídeo de reflexões, é uma música que eu gosto muito, que faz parte da minha vida, que eu tenho muito carinho por ela, que se chama Expressão da Perfeição. É uma música de Ranieri de Carvalho. Eu vou deixar essa música na descrição aqui embaixo desse vídeo, e aí eu sugiro que vocês escutem essa música, reservando um momento para vocês colocarem, se possível, um fone, fecharem os olhos, respirarem bem e só deixar a música fluir, para vocês receberem toda a boa energia que essa música traz para nós. Eu tenho certeza que depois, se vocês gostarem, vocês vão vir aqui comentar como é que foi a experiência. Muita gente não conhece essa música é um bálsamo para a alma, tá bom? E agora, para encerrar, de fato, eu vou deixar uma poesia que eu fiz, foi anteontem, acho que foi dia 4 de novembro de 2024. E essa poesia é muito interessante, porque eu estava refletindo qual seria a primeira reflexão que eu iria trazer aqui no canal. E aí eu lembro que eu estava resgatando, né, porque esse projeto de construir esse canal já é um projeto antigo, de anos, e eu fui postergando, fui me auto-sabotando até eu conseguir chegar nesse momento. E aí eu resgatei algumas escritas que eu tinha feito, algumas reflexões que eu tinha feito antigas, e fui dando uma atualizada, uma lapidada nelas, e aí me trouxe essa de auto-reflexão, de autoconhecimento. E aí depois eu me internalizei, eu me questionei, eu perguntei para o divino, né, para nossos mestres, mentores, eu perguntei, dê um sinal, me diga se o que eu estou escolhendo nesse momento e da forma com que eu quero falar é algo que vai ser positivo, é algo que é coerente, que vai fazer bem para as pessoas, que vai trazer reflexões para melhorar algumas questões da vida das pessoas. E aí eu pedi um sinal, né? Disse assim, se estiver correto, né, que eu sinta que eu seja intuído de algo que seja bom para mim, que fique claro para mim. E eu gosto muito de passarinho, né? Inclusive até o logotipo nesse momento do canal é um passarinho, né? E aí
de repente eu escutei o cantar do Bem-te-vi. E aí é como se a espiritualidade estivesse falando para mim assim, Bem-te-vi nesse seu movimento. E aí eu fui tomado de uma energia boa, uma intuição, e aí eu fiz uma poesia que se chama Bem-te-vi e quero compartilhar com vocês. E, aproveitando, peço mais uma vez para vocês curtirem esse vídeo, para vocês se inscreverem no canal, para vocês ativarem o sininho de notificações e para vocês comentarem aqui embaixo também o que vocês acharam desse formato, né? É claro que eu peço paciência para vocês, eu ainda estou meio sem jeito, né? Porque é a primeira vez que eu gravo um vídeo. Eu costumo ter a autorreflexão sozinho, comigo mesmo, né? E as reflexões sendo ditas assim, olhando para uma câmera, né? Eu ainda estou envergonhado, ainda pegando um pouco o jeito, então posso não parecer tão natural às vezes, mas agradeço a paciência desse começo e eu tenho certeza que eu vou melhorando ao longo dessa jornada com vocês. E só gratidão por todos vocês que já estão aqui conectados comigo, por todo o carinho que eu estou recebendo e que vocês recebam de volta toda essa luz, toda essa força que vocês emanam na minha direção. Paz e bem para vocês. E eu sou só um mensageiro. Bem te vi, bem te vejo, bem lhe tenho e bem lhe almejo, bem lhe quero e bem lhe desejo, bem emano e o bem recebo. Bem que eu lhe disse, que só o bem faz bem desejar. O bem cresce em nossos corações e bem que o sentir transbordar. Bem que eu vi a alegria em seu rosto, aquela alegria em seu olhar, o olhar da janela da alma que veio iluminar. Bem que eu quero para todo ser, bem que pratico dia após dia, bem que eu ouço pela intuição, bem que eu busco pela sabedoria. Bem que eu procuro compreender, olhando para o alto no firmamento, bem que eu vislumbro me reconhecer, bem que eu busco o autoconhecimento. Bem te vi procurando também, e bem que eu sabia que iria buscar. Sei que sua vida foi feita para o bem que eu sabia que iria encontrar. Bem que eu queria ficar mais um pouco, bem que eu queria mais coisas falar. O bem que espalho para todo canto é tão tagarela que me faz cantar. O bem é tão grande que me causa espanto, do bem dessa luz que vem me transformar. O bem me ensina a lapidar o meu canto, o bem são asas que me fazem voar.